Olá, pessoal! Alguns conceitos são muito importantes e utilizados o tempo todo pelos professores e também vocês encontram aí nas atividades de química. Dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês hoje é o conceito de substância pura e mistura, para vocês saberem identificar aí quando vocês terão um sistema com substâncias puras e quando vocês terão no sistema uma mistura. Antes disso, eu quero lembrar vocês de dois conceitos também muito importantes, que é o conceito de substância simples e substância composta. Eu vou trabalhar aqui nessa aula utilizando os gases hidrogênio e gás carbônico como exemplo. Nós temos aqui o hidrogênio, o gás hidrogênio, H2, e eu representei cada átomo de hidrogênio que forma essa molécula com uma bolinha amarela. Então, eu tenho aqui duas bolinhas ligadas aí, unidos por uma ligação covalente. Também por ligação covalente, os átomos que formam o gás carbônico, um átomo de carbono central, que eu simbolizei em azul, ligado aí a dois átomos de oxigênio, que eu fiz aqui em verde. Quando eu olho para os átomos que formam as moléculas, eu tenho o conceito de substância simples quando a molécula é formada apenas por um tipo de átomo. Então, aqui no caso do hidrogênio, apenas átomos de hidrogênio formam as moléculas de gás hidrogênio. Então, ele é uma substância simples. O mesmo vale para o gás oxigênio, para o flúor, para o cloro, tá? Todas são substâncias simples, porque são formadas apenas por átomos de um mesmo tipo. Quando eu olho para o gás carbônico, eu tenho átomos de carbono associados a átomos de oxigênio. Então, aqui nós temos uma substância que vai ser classificada em substância composta, composta por mais de um tipo de elemento químico. Outros exemplos que nós podemos dar é a molécula de água, a molécula de ácido sulfúrico, são todas substâncias compostas. A molécula de ácido clorídrico, por quê? Porque são compostas por mais de um tipo de átomo, por mais de um tipo de elemento químico, ok? Então, os conceitos de substância simples e substância composta, eles surgem quando eu olho para uma molécula somente e olho para os átomos que formam essa molécula. Já os conceitos de substância pura e mistura, eu utilizo quando eu olho para um sistema. Quando eu digo sistema, eu quero que vocês pensem num conjunto agora de moléculas. Agora eu não vou olhar apenas para uma molécula, mas para um conjunto. Então, se nós olharmos aqui para o sistema 1, vamos lembrar que essa molécula amarelinha é a molécula de gás hidrogênio, tá bom? Então, aqui no sistema 1, eu só tenho moléculas de gás hidrogênio, então só tem H2 aqui dentro. Quando eu olho para um sistema que é fechado e só tenho nele apenas um tipo de substância, eu digo que o sistema contém uma substância pura. Ou seja, esse sistema só tem moléculas de hidrogênio. Se eu olhar para o sistema 2 contém apenas moléculas de gás carbônico. Então, esse sistema 2 também, no seu conjunto, ele é uma substância pura, porque a única substância presente aqui no interior do sistema 2 é o gás carbônico. Agora, se eu olhar aqui para o sistema 3, eu já vejo aqui dentro moléculas de hidrogênio misturadas a moléculas de gás carbônico. Então, nesse sistema aqui, nós temos uma mistura. Então, o conceito de substância pura e mistura, ele está relacionado à quantidade de moléculas de substância, ao tipo de moléculas de substância que eu tenho nos sistemas fechados. Se é um só tipo de molécula, então nós temos substâncias puras. Se são dois ou mais moléculas misturadas, nós temos então uma mistura. Se vocês pensarem, a maior parte dos sistemas abertos são misturas, né? Pensem aí na atmosfera, que é uma grande mistura de gases, tá bom?
Se vocês tiverem dúvida, envie através do link contatos do nosso site, o quadro.com.br. Bons estudos!